Olá, hoje vamos para mais uma aula do meu Yoga Online. Tá preparado? Hoje a gente vai fazer uma aula muito especial, porque é uma queixa muito comum e a gente tem muita tensão nessa região, que é a nossa região do pescoço, trapézio. A gente fica com essa região bem acumulada de tensões e isso pode gerar um monte de problema. Inclusive problemas com o sono, dores de cabeça, prejudica também a circulação sanguínea nessa região, que é muito importante porque irriga cérebro, irriga coração, irriga órgãos importantes. Então é muito importante a gente manter a nossa cervical com saúde. A coluna como um todo é muito importante que a gente mantenha saudável. Mas hoje o foco vai ser na cervical. Então, vamos relaxar um pouquinho a nossa cervical hoje? A gente vai começar, vou prender meu cabelo, e a gente vai começar fazendo um leve giro. Só que esse giro, ele não é só para ser relaxante, tudo bem? Esse giro, ele precisa ser uma análise de como você se sente. Então, quando você for rodar o pescoço, você vai girar. Nem precisa forçar, só faz o movimento e percebe em qual região você sente que ele está mais bloqueado, mais preso. Faz esse movimento. Se precisar, fecha os olhos, coloca uma respiração mais profunda, mais completa. E aí, onde você sentir que existe um bloqueio maior, você vai parar e você vai fazer o movimento de ir e vir, ir e vir. E segue nesse movimento, fica lá, suave, tá? Sem forçar. A gente está só preparando as estruturas de uma maneira muito suave. E aí continua girando e vai percebendo se modificou um pouquinho, se ainda tem algum bloqueio. Se achar outro bloqueio, faça a mesma coisa. Permanece lá em repetição, indo e vindo. Roda para o outro lado agora. Percebe a mesma coisa. Vai notando aí, percebendo o seu pescocinho, certo? Agora que a gente percebeu, de certa forma, um leve diagnóstico do que está acontecendo no nosso pescoço, a gente vai soltar um pouquinho essa estrutura dos nervos aqui da lateral, tá? Então você vai usar a sua mão esquerda, você vai vir desde aqui de cima e quando você achar o primeiro vão aqui, ó, tem esse ossinho aqui da clavícula, tá vendo? Onde ela termina, que ela se junta aqui com o seu ombro, vem aqui de cima, localiza e segura essa estrutura. Você vai dar uma leve puxadinha na pele, lá para o outro lado. E aí você vai vir aqui, ó, pescoço lado contrário. Chegou no limite, você sentiu que a puxadinha chegou na sua mão, você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Curtinho, curtinho, curtinho. Permanece. Mantenha a sua respiração consciente. E permanece. Percebe que ele vai começar a ficar um pouquinho mais elástico do que quando você começou. Isso. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Achou aqui o vãozinho? Desce, dá uma leve puxadinha. E faça o mesmo movimento contrário. Você vai sentir que quando você desce o pescoço para a lateral, esse repuxe chega lá na sua mão. Tá? E sempre tem um lado que é mais bloqueado que o outro. Isso, parou. Agora nós vamos unir as duas mãos e a gente vai usar
essa região das mãos para empurrar o nosso queixo para cima. Olha lá para cima, deixa o seu abdômen levemente contraído, cresce a sua coluna, não fica desmoronado, tá? Cresce a sua coluna, encaixa aqui no vãozinho do queixo e leva lá para cima. Sente esticar, ó, tá alongando toda a parte anterior do seu pescoço. E percebe que esse movimento pode ativar um incômodo lá atrás das costas, mas no meio. Isso mostra que tem bloqueio e que a gente precisa soltar. Volta, relaxa as mãos sobre as pernas e agora a gente vai olhar lá para cima e vai abrir e fechar a boca. Então a gente vai aqui, ó. E puxa o queixo para frente. Muito bem. Agora a gente vai fazer um movimento contrário. A gente já trabalhou um pouquinho das laterais, um pouquinho da parte anterior do pescoço. E agora nós vamos para a parte posterior. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar o entrelaçar dos dedos. Vai achar essa fossa que tem aqui atrás. Então onde você sente que tem uma quedinha, você vai encaixar a sua mão. Vai crescer a coluna e vai descer só o pescoço, tá? Não é para descer o ombro, percebe? Você vai descer somente o queixo no peito e vai permanecer. Respira. Vai percebendo que o músculo vai se soltando. Fica lá. A gente precisa permanecer para conseguir ter o resultado do músculo relaxando, tá bom? Então fica lá. Volta devagar. E agora a gente vai novamente fazer o giro do nosso pescoço. E aí você vai comparar com o seu primeiro giro, certo? Então vamos lá. Começa girando. E percebe que o seu pescoço já está mais solto do que antes no girar. Muda de lado. Se por acaso você ainda sentir o bloqueio, o que você vai fazer? Você vai repetir o que a gente fez, combinado? Então, como essa aula é uma aula geral, tem muita gente assistindo, eu não sei o que está acontecendo com você, mas você aí sabe melhor do que qualquer pessoa. Então, percebeu que tem algo ainda bloqueado, faz de novo essa parte antes de continuar. Fechou? Mão direita ou esquerda. Eu vou começar com a mão esquerda, vou começar pelo lado direito. A gente vai usar a mão esquerda para liberar toda a musculatura do nosso pescoço, tá? Então você vai começar aqui de cima, bem embaixinho da orelha aqui, ó. Você começa já liberando aqui, ó. Solta e vem apertando. É uma automassagem. E vem descendo até o finalzinho aqui, vem até o cotovelo. Combinado? E vem de novo. Vem em cima, vem apertando. Até o cotovelo. Mais uma vez. É um pãozinho, ó. Você aperta, certo? Com a mesma mão. Agora você vai abraçar o seu trapézio aqui, ó.
Só que você vai aproximar, você vai levar o seu ombro perto da sua orelha, inclinar a cabeça, você vai pegar o trapézio e vai segurar ele aqui, ó. Puxa ele pra você, ó. Puxa. Aperta ele. Aproxima. Fica lá. Abraça o seu trapézio agora. Soltou. Agora do outro lado. Mão direita do lado esquerdo, desde cima ali pertinho da orelha, tá vendo? Vem aqui e vem apertando. Aperta até o cotovelo. Vem de novo. Se você sentir que tem uma parte mais dolorida, fica apertando essa região mais tempo e vai descendo, tá? E faça quantas vezes você sentir que precisa, pausa o vídeo, fica fazendo aí para sentir que soltou, certo? Fizemos aqui 3 vezes e agora a gente vai aproximar. Então, mesma coisa, eu vou apertar o meu trapézio e vou aproximar. Então, ombro perto da orelha e acha o trapézio aqui e segura ele aproximado. Abraça ele. Por exemplo, eu tenho o lado esquerdo mais preso, pelo menos hoje, do que o direito. Então eu posso ficar mais tempo porque eu sinto que esse lado está precisando mais. E aí você vai saber qual é o lugar, a região que você vai precisar de mais atenção, tá bom? Fica lá mais um pouquinho. Maravilha. Voltou. Agora a gente vai rodar os nossos ombros, só que a gente vai colocar a mão nos ombros e a gente vai fazer um movimento bem grande de aproximar os cotovelos, subir e abrir grandão lá para trás. Aproxima e cresce. E eu quero que você faça isso junto com a sua coluna, ó. Quando eu desço todo mundo. Quando eu subo todo mundo. Quando eu desço todo mundo. Quando eu subo todo mundo, certo? E aí, quando eu vou subir, eu vou puxar o ar. Quando eu vou descer, eu vou soltar. Quando eu vou subir, eu vou puxar. Quando eu vou descer, eu vou soltar, certo? Então, continua aí com esse movimento grande, certo? Principalmente lá para trás, ó. Junta as escápulas lá atrás. E aproxima bem aqui embaixo para a gente abrir. A gente tem os romboides ali entre as escápulas, que são musculaturas que guardam muita atenção na maioria das pessoas, tá? Então vamos lá. Abre, fecha bem e abre. Fecha bem e abre. E agora a gente vai fazer o inverso. Então agora eu vou vir de trás para frente. De trás para frente. E é bom você repetir esse movimento todos os dias, se você conseguir, porque isso vai liberando a mobilidade da sua coluna, vai soltando as suas escápulas, e isso ajuda na saúde da sua cervical, tá bom? Não só da cervical, né? De toda a coluna, mas a gente está focando na cervical aqui. Então eu subo, eu puxo o ar. Eu desço, eu solto o ar. Puxa, solta. Muito bem, certo? Agora a gente vai trazer o braço direito lá atrás, o esquerdo vai puxar o cotovelo, só que não adianta você querer puxar muito e o seu pescoço ficar assim, você vai ficar todo torto, tá? Então respeita o seu limite. Se você não consegue subir muito, para com a mão atrás do pescoço e abre. E essa mão você só traz até onde você consegue. E a cabecinha lá para trás, tá? Então, esse precisa estar aberto. Não adianta ir envergando para querer fazer uma acrobacia, certo? Então, leva a mão lá atrás, puxa e cresce a coluna. E fica lá. Respira e fica lá. Mantém. Agora, esse braço que estava em cima, você vai cruzar ele por baixo.
Então agora, vou virar de costas para você poder ver, ó. Agora ele tava aqui, certo? Ai, desculpa, derrubei o microfone. Ele tava aqui, certo? Ele vai rodar aqui, ó. E aí você vai tentar levar ele o mais alto possível aqui atrás, ó. E essa mão vai tentar chegar lá na outra. Se você não conseguir alcançar a mão lá atrás, você pode usar uma corda, tá? E aí você faz um movimento. Você vai pegar a corda e faz um movimento. Aí você vai aproximando. Pode ser um cinto, pode ser uma toalha. E lembra, não deixa fechar o cotovelo. Abre, força o cotovelo para trás, os dois, ok? E você vai aproximando, aproximando, até o momento em que você consiga juntar uma mão na outra. Respira. Solta o ar. Inspira grande lá no alto, solta. Inspira grande lá no alto, solta. Mais uma vez, inspira grande lá no alto, solta. Relaxa os braços, vamos fazer agora para o outro lado. Mão esquerda vai lá atrás, mão direita puxa. E lembra de crescer essa coluna e cotovelos abertos. Respeita o seu limite. Fica lá, respira. Abdômen levemente contraído e permanece. Agora a gente vai trocar. Mão que tá lá em cima vai rodar. Se precisar, ajuda a puxar, ó. Se conseguir. E aí leva a outra mão a encostar na outra. Tá? Se não der, lembra da corda. Pega a corda, toalha, cinto, o que você tiver aí para poder fazer o movimento. Respira. Permanece. Fica lá. Solta o ar. Inspira grande, solta. Inspira grande e solta. Mais uma vez, inspira grande e solta. E relaxa os braços. Agora, eu vou continuar de costas, porque eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer de automassagem na região da nuca, combinado? Então, a gente vai precisar agora sentir a nossa cabeça, certo? Então, você vai usar os polegares, você vai abraçar a sua cabeça aqui, ó. Você vai vir aqui atrás da orelha e você vai sentir um afundar, você vai sentir um furinho aqui, ó. É nesse furinho que você vai encaixar os seus polegares. E aqui você tá segurando a sua cabeça, você percebe que é perfeito o encaixe, tá? Então vem aqui atrás da orelha, escorrega e sente esse vão, essa fossa que você vai achar aqui. Quando você achar, você vai fazer uma leve pressão. Uma pressão gostosa e confortável para você. E aí você vai levar a cabeça lá para trás e vai relaxar. Respira e deixa soltar. Essa pressão é para baixo, tá? É como se você empurrasse o tecido para baixo e mantém. E fica lá. Para algumas pessoas pode ser um pouquinho mais dolorido, para outras pode ser mais relaxante, mas o tempo que você vai ficar é o tempo que você precisa. Então, quando você sentir que tá dando aquele relaxamento, aquela coisinha gostosa, é a hora que você vai parar, tá? Que é a hora que você conseguiu soltar essa musculatura. Fica lá mais um pouquinho e começa a fazer agora movimentos circulares nessa região. Se achar ponto de dor, fica em cima dessa região. Maravilha. Você vai usar a sua mão dominante, a minha é a direita, para abraçar o seu pescoço aqui, ó.
Então você vai usar a base inferior e os dedos. Encaixa a base inferior, pega aqui, ó, e abraça. Puxa mesmo. E eleva a cabeça. E deixa descansar. Sente que como relaxa, tá? Percebe? E agora você vai começar a movimentar o pescoço e vai sentir os movimentos que são mais agradáveis e gostosos para você. Troca de mão, faz a mesma coisa, aperta, leva lá para cima e depois começa a movimentar e sentir onde que precisa ficar mais tempo. Você pode descer até o finalzão do pescoço, então vai sentindo e vê como isso é gostoso, gente, tá? E agora a gente vai fazer com as duas mãos. Então você vai usar essas duas bases, você vai entrelaçar os dedos e vai usar as bases. Os dedos vão ficar soltos, ok? Ó, os dedos estão soltos, eles estão aqui só para um apoio. O trabalho todo é aqui, perto do punho. E aí você vai apertar as duas áreas e vai elevar a cabeça e só vai ali ficar segurando essa região. Não tem segredo, tá, gente? Você vai sentir no seu corpo que a mão encaixou. Então encaixa, usa sua mão para encaixar nas coisas. Se tá desconfortável, você tá no ponto errado. Muito bem. Gira o pescoço para um lado, gira o pescoço para o outro. Gira, gira. Muito bem. Percebe como já ficou bem? O meu tá super mais soltinho aqui, uma delícia. Espero que o seu também, né? E agora a gente vai fazer uma leve torção, certo? Então a gente vai sentar com as pernas cruzadas, da forma que for confortável para você. Mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda vai lá para trás e cresce. E olha lá para trás. Permanece, cresce essa coluna, nada de querer virar muito e ficar torto. Sempre parta do princípio de crescer a coluna e aí sim você faz a torção. Respira. Troca de lado, mão esquerda no joelho direito, cresce lá para trás. E depois olha por cima do ombro lá atrás. Abdômen levemente ativo, cresce a coluna. Muito bem. E agora, a gente tem uma coisa muito importante. A nossa cervical, ela está conectada lá com o nosso sacro, ou seja, o finalzinho da nossa coluna. Então, se eu tiver um bloqueio na cervical, eu posso ter problema aqui na região inferior e o inverso é a mesma coisa. Se eu tiver uma queixa no sacro, pode ser que eu esteja com bloqueio na cervical. Então, para que a gente faça isso de maneira completa, a gente vai finalizar a nossa aula com um movimento bem gostosinho do gato e vaca. Então a gente vai ficar em 4 apoios, tá? Em outras aulas a gente já viu joelho na linha do quadril, punho na linha dos ombros, é um quadrado perfeito. Nada de arrebitar o bumbum, nem encaixar demais. Alinha e deixa os pesos sempre mais para a lateral das mãos, nunca em cima do polegar, certo? Daqui a gente vai neutralizar. Neutralizar é você botar o seu olhar um pouco à frente das suas mãos. Então a gente começa o movimento aqui. Daqui eu vou inspirar, olhar para cima e tentar levar o meu umbigo para o chão, certo? Então eu vou virar a minha pelve, vou arrebitar o bumbum e vou olhar lá para o alto. E nesse movimento eu empurro o chão. Pega o ar lá em cima. E eu vou soltar o ar, eu vou levar o meu queixo até o peito, eu vou encaixar o meu quadril, é como se eu estivesse engolindo o meu umbigo e eu vou empurrar o chão também o máximo possível. Eu quero levar as minhas costas lá no teto, certo? Então aqui a gente vai fazer esse movimento fluido.
inspira, levanta, expira, desce, inspira, levanta, expira, desce, inspira, expira. Vai treinando a coordenação motora e vai no máximo de cada um dos movimentos, tá? Não faz pela metade, faz bem amplo. Pensa que a sua coluna, ela tá sendo mobilizada e todo o líquido que passa, né, medula, os nervos, tá todo mundo sendo trabalhado nesse momento. E isso melhora muito a vascularização do corpo como um todo. Afinal, todos os comandos saem da nossa coluna. Todos os órgãos, vísceras, membros dependem dessa comunicação dos plexos, certo? Continua lá. Parou no neutro, aproxima os dois joelhos, você vai sentar no pé lá atrás, braços para trás e testa no chão. E vamos permanecer aqui respirando de maneira consciente, o mais lento e mais profundo que você puder. Sinta o seu corpo crescendo a cada inspiração. E a gente vai desenrolar para subir, queixo no peito, a cabeça é a última que sobe. Vamos sentar. Gente, eu espero que você esteja mais relaxado, que o seu pescoço esteja mais aliviado. Você pode fazer isso diariamente. E eu vou te falar, conforme você vai fazendo esses movimentos, você vai ficando cada vez mais solto. E aí você gasta cada vez menos tempo para manter a saúde e mobilidade da sua cervical. Então procure repetir e faça alguns movimentos, escolha alguns para você fazer ao decorrer do seu dia. Então, às vezes você está trabalhando, você viu que você está ali meio tenso, lembra de um dos movimentos e aplica. Mesmo esse de você pressionar, ó, e soltar que a gente fez, isso já alivia bastante. Girar o pescoço, trazer mobilidade, tudo isso para o seu dia a dia vai ajudar a reduzir as tensões, os seus níveis de estresse, vai melhorar a circulação. Procure sempre respirar. A respiração é a nossa principal e mais barata, né? Porque todo mundo que está vivo respira. O ar está aí, pelo menos até agora, de graça, sem juros e impostos. Então vamos respirar, porque isso é primordial para a nossa saúde física e mental. Combinado? Então eu te vejo na próxima aula. Espero que você tenha gostado e depois conta aí para mim como você se sentiu, que eu vou adorar saber. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!